Um papo sobre beleza, sobre arte contemporânea, arte moderna, também sobre história da humanidade, matemática, tudo num assunto só. Sabe qual é? Balé. Esse é o novo episódio do Tô Te Ligando, que começa agora. Lene, a nossa bailalinda chegando. Oi. Olá, Clé! Oi, Lene, tudo bem? Nossa, Cleópatra! Você viu? Lene, eu tô te ligando pra gente falar de balé como uma linguagem. Vamos começar o papo assim. Balé é uma linguagem, né? Na verdade, balé é dança, né? Balé é atividade física, balé é arte, balé é um monte de coisa. Balé, na verdade, ele tá dentro de um... Balé é história, balé é arquitetura, balé é esgrima. São muitas influências. O balé, ele não é só uma coisa. Ele faz parte da história da humanidade. Ele foi uma das nossas invenções, assim como muitas outras coisas, né? Então foi o balé que inventou a dança? Não, dança é uma coisa. Balé também é dança. Mas o balé, ele é uma técnica criada e fechada. Está dentro de uma caixinha, né? Balé clássico. Existem outros balés. Balé moderno, balé contemporâneo. Existem outros balés. Balé é bailado, é bailar, é dançar, né? O balé clássico é um estilo, é uma técnica. E ele foi criado numa determinada época e ele se fechou naquela determinada época, né? Num período. E assim, quando você quer estudar balé, você não inventa um passo de balé. Você vai lá num glossário de informações técnicas e você tem, né? Você vai num dicionário de informações técnicas e você tem ali uma maneira de dançar balé. Então, balé clássico é isso, essa linguagem nesse sentido. Ele tem existe um profissional chamado coreólogo, que é a pessoa responsável por escrever uma sequência coreográfica, uma variação, ou sequências de variações. Variação, vamos na matemática, é muito matemático, né? É um passo seguido de outro, de outro, e de outro, e de outro, que forma uma frase. Geralmente, como ele é clássico, e ele mantém o equilíbrio, junto com a arte clássica, tão difícil falar de uma linguagem. Não, eu tô vendo você falar na maior facilidade, assim, inclusive... De canalizar, sim, porque... Mas ver você falando de balé é sonoro até a sua explicação, sabe? Dá vontade de sair por aí, entendeu? Pena que não é tão simples assim. Ouvindo tudo isso, já sei fazer balé. Interessante do balé porque você vê, aí você vai fazendo, né? E tal, e você acha que você tá naquela, você tem uma imaginação, e aí quando você vai ver na real, você tá de outro jeito. Tem isso, né? Tem que ter técnica. Veja, quando os gregos, eles pegam as figuras, né, humanas e representam elas em cenas, nos vasos, nas paredes, nos afrescos, né? Na representação daquele cotidiano, e quando ele expressa aquilo na pintura, ele não desenha um ser humano, mas ele busca as linhas mais perfeitas que possam alcançar aquele movimento humano. Mas veja, muitas vezes o pintor, o artista, ele não tem nem a figura humana, às vezes está na sua mente. Então é justamente isso. A mente projeta um movimento e você vê aquele movimento. O artista, pintor, ele vai lá com o pincel e executa aquilo. O bailarino vai lá e executa com o corpo. A arte clássica, ela lida com a beleza divina, perfeição divina dos deuses, né? Simetria,
puro ângulo reto e simétrico, né? Então o balé faz isso, ele faz essa linguagem, ele busca isso, né? Ele faz um passo depois do outro, depois do outro, depois do outro, que formou uma frase. Aí eu faço isso para a direita, depois eu faço para a esquerda. A música clássica acompanha isso. A música clássica, no sentido clássico do estilo, né? Arte clássica, música clássica, balé clássico, pintura clássica, literatura clássica. Isso tudo é de uma época. E todo mundo no mesmo bonde estava na mesma vibe e criou a mesma estética, entendeu? Tem um ato de balé que as bailarinas vão entrando assim, né? E elas vão fazendo tá, 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 tará, avança, repete, tá, 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 tará, repete. E aí vai entrando. Tô indo, tô repetindo. Atrás da outra. Aí vai indo uma atrás da outra. Aí elas vão fazendo assim no palco, ó, entrando e fazendo isso, ó. Repetindo o tempo inteiro. Aí depois, quando elas são muito, elas fazem isso. Mas, Lene, como ser a bailarina... E elas são todas iguaizinhas. Então, como ser... Olha, o coque tá no mesmo ângulo. O tchutchu tá no mesmo ângulo. Mas eu falo assim, como ser a bailarina número 1 de um balé, é número 1 que fala, né? A principal, a primeira bailarina, isso. Como ser a primeira... se é tudo muito igual, aí vem da personalidade dela, como seria, da presença dela de palco, sei lá, o que é para se diferenciar num mundo tão igual? Acho que vale uma pergunta que vale inspiração até para a vida, né? Total. Na verdade, a Mulher Maluca, né? Ela tá falando de todo mundo igual, de robotização, de não sei o que lá. E ela vibra com isso, né? Porque é justamente aquilo que eu te falei. Que a gente tava falando da mente, né? Tá tudo na mente. Essa perfeição tá aqui. Né? O ideal, aí a gente vai entrar na filosofia de Platão, né? Mito da caverna. O que é o ideal e o que é o real, né? A gente, em todas as áreas da nossa vida, a gente tem um ideal. E a gente busca esse ideal. Se a gente vai conseguir ou não. E se ele vai ser exatamente do jeitinho que a gente imaginou, isso é outros 500, né? O Galeano fala, né? Para que existe a utopia? A utopia é tipo o horizonte. Eu dou 10 passos em direção a ele, ele segue 10 passos na frente. Eu dou 15, eu dou 50... e o horizonte nunca chega. Para que existe, então, esse horizonte? Para que existe eu caminhar nesse horizonte? E o que é essa utopia? Para que ela existe? Para que eu não fique parada, para que eu me mova, para que eu vá. Então, o balé clássico é uma busca contigo. Primeiro, para você se superar. E depois, para você harmonizar com... São dois movimentos diferentes, entende? A tua inteligência de perfeição de bailarina vai entender onde é que seu ângulo de braço e perna precisa ir, mesmo que você alcance ainda mais. Você precisa ir, mesmo que sua perna faça isso, num determinado momento, você sabe que essa perna é isso. Isso é linguagem de balé, inclusive. É você saber onde atuar e como atuar com a sua força, a sua energia, a sua capacidade em cada movimento, porque não é só atividade física, é arte, é interpretação. O bailarino é um intérprete de um papel. E a linguagem, ele se expressa através do movimento, né? É como um ator saber falar a frase, eu amo você, ou então, eu gosto de café. Mas como é que eu falo eu gosto de café? Eu gosto de café! Eu gosto de café. Né? São dois personagens diferentes. Então, como eu faço um port de bras? Depende do personagem. Não é? Sim. Então, isso tudo trata de uma linguagem. Então, o primeiro bailarino, ele se destaca. Às vezes, ele faz exatamente, ele faz o mesmo plié. Alguns têm realmente uma técnica excepcional. Eu estudei com um professor chamado Emílio Martins. Ele era um gentleman. Ele era uma figura, porque ele já era um senhorzinho e ele tinha uma barba grande, assim, uns bigodes assim, sabe, branquinho. Meio Salvador Dalí, assim.
totalmente uma barbona, assim, branquinha, sabe? Emílio Martins, o nome dele. Ele chamava todas nós, éramos meninas de 18 anos, 17, a menina de 15, né? Senhoritas. Ele sempre nos chamava de senhorita. Ele tinha um respeito gigantesco por nós, assim. Nos tratávamos como excelência, sabe? Era tão bonito ver isso. E isso é a linguagem de balé clássico. Tem uma etiqueta no balé, sabe? Em todos os sentidos, no seu comportamento. Eu sou completamente fora de balé, né? Na verdade, o meu comportamento na minha vida. Mas eu adoro vestir esse personagem enquanto bailarina, sabe? Bom, vamos lá então, eu na minha postura de bailarina, pra gente encerrar, o nosso papo é curto, é uma ligação, né? Sabe por quê? Senão você não me atende na próxima, se demorar muito. Eu tenho 2 perguntas que vieram do Instagram pra você. Uma delas é se tem como fazer balé, e aí eu acho que você vai gostar dessa pergunta. Se tem como fazer balé sem ter aquele peso que eu digo, a pressão de ser profissional. Fazer balé pra curtir, sem ter aquela pressão de ter que se apresentar no fim do ano, coisas assim. Você conhece pessoas que fazem natação? Sim. Todas elas tinham um sonho obstinado de ir para a próxima Olimpíada? Não. Então por que elas faziam natação? Já que natação é um esporte sério, olímpico, e requer muito esforço, um treino diário e uma atenção, disciplina total sobre a carreira. Por que você foi fazer natação? Eu acho que isso virou uma coisa sem o menor sentido, sabe? Assim, para fazer balé você tem que ser magra, ter 15 anos, ser branca e rica, né? Porque balé não dá dinheiro, então você tem que ter alguém que te banque. Não é uma profissão, porque assim, você faz balé e você trabalha com o quê? E você tem que ser magrinha, porque as companhias de dança... Você quer ser profissional de balé? Existem outras maneiras de se dançar balé também, de se dançar, né? Você quer viver o mundo do balé? Você pode ser uma metrice de balé, uma professora de balé, um maître de balé, né? Eu, por exemplo, eu me revoltei aos 20 e poucos anos que eu me machuquei toda, né? E eu não podia mais dançar. E eu falei, eu vou fazer teatro, porque eu não quero ser professora de balé. Depois eu descobri que, na verdade, o que eu mais amo na minha vida é ser professora de balé. Mas eu precisei dar uma volta ao mundo para entender isso. E eu dei uma volta ao mundo e fiquei obesa. E eu achei por algum momento que eu nunca mais poderia dançar justamente por eu ser obesa, né? E que eu estava velha e que eu não tinha mais tempo. E eu tive que passar por uma cirurgia bariátrica, eu emagreci, mas eu tive vários problemas articulares, entendeu? Sequelas de um sobrepeso, de uma vida mais totalmente sedentária, muitos machucados. E o balé me salvou. Eu dou aula de balé, eu faço balé todo. Eu fui bailarina adulta, não comecei de criança, fui com sede ao pote, me machuquei, fiquei obesa, então uma história assim de que nunca mais posso fazer qualquer coisa nesse sentido, né, forte. E faço, e sei fazer, e ensino a quem quer fazer, a realizar um sonho, a fazer bem, com qualidade, com amor, sabe, desfrutando dessa linguagem inteira, que não é só a atividade física, é o conhecimento, é a consciência do que está fazendo, do que está criando, vivenciando uma coisa que você é apaixonada e tendo condições de diariamente ter uma dose homeopática de atividade física de qualidade. Lene, eu tenho que desligar, nosso tempo tá terminando, mas tem Eu falo pra caramba. Não, mas o papo sobre balé com você, ele flui aí pra uma ligação daquelas de antigamente que a conta viria em páginas, sabe? Tem mais perguntas pra você, mas eu vou pedir pra você responder pra essas pessoas pelo Instagram por causa do nosso tempo mesmo. Mas adorei essa ligação. Tchau, tchau, tá? Tchau.